Olá, Cris. Olá, rádio ouvintes da Rádio Noroeste. De novo, um prazer falar com vocês aqui na nossa coluna semanal Educação em Pauta. Hoje eu queria comentar sobre o vexame que passou o governador do estado na semana passada com relação àquele confisco, né, das apostilas destinadas aos alunos do 8º ano na rede estadual de São Paulo do ensino fundamental, né, o material escolar de ciências para os alunos, que foram recolhidas, né, uma grande parte foi recolhida, porque o governador teria sido avisado que as apostilas continham um assunto que para ele, digamos que é delicado, né? Ele disse que era um assunto sobre a apologia à chamada ideologia de gênero, conforme ele falou, né? Ora, ele disse que tinha sido alertado e que determinou ao secretário da Educação que fizesse o recolhimento dessas apostilas, porque, diz ele, o governo do estado não compactuava com essa tal ideologia de gênero, né? Então, primeiro, é importante a gente dizer que o que continha nas apostilas era algo absolutamente adequado aos jovens, né? Essas crianças que estão passando para a adolescência, né? Nessa idade aí entre 13 e 14 anos, e que era exatamente um conteúdo a respeito da diversidade de manifestações, de expressões da identidade humana, inclusive a questão da identidade de gênero, né, que passa a ficar na cabeça da moçada, né, exatamente aí nessa idade, né, separando aquilo que é o chamado sexo biológico, né, ou seja, as características fenotípicas, né, ou seja, aquelas que são possíveis de se ver, né, os órgãos genitais externos, os órgãos reprodutores, as mamas, a baba, né? Esse tipo de identificação do sexo biológico, né? Que é natural, enfim, que se comece a perceber nessa idade, que é justamente onde eles estão passando por transformações, né? Todo mundo que já passou aí dos 13, 14 anos sabe como é isso, né? E também o debate sobre a questão da identidade de gênero, né? E exatamente ali estava se dizendo, né, que, eu vou aqui reproduzir o texto da apostila, né, dizendo assim: a identidade de gênero refere-se a algo que não é dado, e sim construído por cada indivíduo a partir dos elementos fornecidos por sua cultura. O fato de alguém se sentir masculino ou feminino. O que quer dizer isso? Quer dizer que, a depender da cultura de cada país, de cada sociedade, né, vai se construir a ideia do indivíduo masculino, do indivíduo feminino, né, da mulher, do homem, a depender da cultura de cada um, né? O modo como nós, por exemplo, entendemos que é o papel do homem na sociedade, numa família, né, é diferente, por exemplo, do papel que... enfim, em algumas sociedades africanas, mesmo na América do Norte, às vezes até em alguns estados brasileiros há diferenças, né, com relação a isso, e também diferenças em termos de grupos sociais, grupos da sociedade, né? Religiões, inclusive, né? Ou seja, cada coletividade, né, estabelece aí um conjunto de fatores que vão formar essa ideia do que é homem, do que é mulher. E por isso o texto dizia que, aí abre aspas, nesse sentido, podemos dizer que ninguém nasce homem ou mulher, mas que nos tornamos o que somos ao longo da vida em razão da constante interação com o meio social, né? A gente sabe, por exemplo, que mesmo o papel da mulher nas sociedades ocidentais, ele foi se alterando ao longo das últimas décadas, né? Talvez até dos últimos séculos, né? Vamos lembrar que em boa parte, que na totalidade das democracias, pelo menos aí até final do século XIX, né, os anos 1880, 1890, as mulheres sequer podiam votar
né, nas eleições nesses países. Então, por quê? Porque se tinha uma concepção da mulher muito diferente do que se tem hoje, né? Então, essa é a ideia de identidade de gênero que o texto da apostila estava falando, né? E o governador, que certamente não entende nada disso, ou entende muito pouco, né, foi movido aí por essa ideia absurda da tal ideologia de gênero, que infelizmente tem sido muito divulgada, né, na nossa sociedade e tem limitado, né, inclusive esse mesmo debate, que é um debate tão importante, sobretudo para esse jovem, né, para essa criança que está se tornando um jovem entre 13 e 14 anos. O que aconteceu? Então, na terça-feira, no dia 3, né, de setembro, houve essa determinação do governador, houve o início do recolhimento dessas apostilas, né? A gente não tem muita noção sobre o quanto que foi recolhido nesse período, mas um conjunto de professores, né, entrou com uma ação judicial e conseguiu, né, amparado aí pelo Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos, e esse conjunto de professores fez muito bem e conseguiu reverter essa decisão do governo do Estado. Vamos lembrar que nessa apostila não era só um material relativo às ciências, mas também as outras seguintes disciplinas: arte, ciências naturais, educação física, geografia, história, inglês, matemática e português. Então o governador retirou, né, determinou que se retirasse isso aí, né, dos jovens, né, e, portanto, isso não ocorreu exatamente por essa decisão da Justiça amparada por esse pedido dos professores, né, que é algo muito oportuno, né, que ocorreu nesse sentido, né. O governador, acho que ao perceber essa incapacidade que ele teve naquele momento de se dar conta desse absurdo, né, não recorreu. Ele havia falado que tinha sido um erro inaceitável a questão de colocar esse debate sobre identidade de gênero e orientação sexual nas apostilas, mas parece que ele percebeu o seu erro inaceitável, né, e não recorreu sobre essa decisão da Justiça. Portanto, ele teve que devolver para os estudantes essa apostila. Então, vai um parabéns aí aos professores que se mobilizaram contra essa decisão que era absurda do governador, né? E dizer para o ouvinte, para ouvinte que estão nos escutando, né, que esse debate todo ele tem sido feito de uma forma muito assodada, né, com poucos argumentos. A gente tem aí um acúmulo pedagógico muito importante com relação a essa questão, né, de como se explica a orientação sexual, de como se explica para os estudantes a questão da identidade de gênero, e nós precisamos confiar mais nos nossos professores, né? É claro que sempre em conjunto com a família, mas é importante que os professores sejam valorizados, e as professoras também, claro, né, para que a gente possa ter aí uma bela formação para os nossos estudantes das escolas públicas, das escolas particulares, e sobretudo nessa questão que é tão importante para o jovem nesse momento em que ele está se transformando, o seu corpo está se transformando, e ele tem certamente uma série de dúvidas, e os professores e as professoras estão certamente aí para, enfim, tentar diminuir, né, essas dúvidas todas que aparecem na cabeça dessas crianças que estão se tornando adolescentes nessa fase. Um grande abraço a vocês, e quarta-feira que vem estamos de novo com a nossa coluna Educação em Pauta.